E aí, minha gente, tudo bom? Sou o professor Gustavo de Geografia, estamos aqui com a nossa aula 4 agora. Bom, já tivemos toda uma iniciação aí sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo, um pouco de tudo isso você já sabe, e agora é o momento que a geografia se confunde um pouco com história contemporânea, e a gente precisa falar, né, dessa lógica do poder mundial no século XX, e vamos começar a partir da Guerra Fria, que é o nosso tema de agora. Bom, só que, para você entender Guerra Fria, é preciso recapitular alguns pontos. Recapitular, por exemplo, né, qual era a situação do mundo do ponto de vista do poder mundial antes da Primeira Guerra Mundial e depois, para entender o que vai vir depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos só fazer um desenho rápido aqui. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial ela começa em 1914. Vai ter um historiador famoso aí, por exemplo, que vai dizer que é lá que começa o século XX de fato. Por quê? Porque antes da Primeira Guerra, o mundo vivia ainda sob uma lógica que era a mesma do século XIX, que era a ideia do imperialismo. Imperialismo aqui, quando a gente está falando, estamos nos referindo, por exemplo, a um momento da história século XIX, começo do século XX, em que algumas potências europeias, especialmente Inglaterra, França, Alemanha e algumas outras, vão começar a expandir seus domínios territoriais. Ligado ao imperialismo, tem a ver com a história também do neocolonialismo, quer dizer, a conquista do interior da África, parte da Ásia, Oceania. Bom, e o fato é, você tem potências construindo impérios e disputando áreas de domínio. E daí? E daí que no meio dessa história, alguma hora, né, uma briga vai ser inevitável entre elas. Por exemplo, quando a gente fala de potências imperialistas, século XIX, o destaque está na Inglaterra. A Inglaterra era a dona do mundo até o começo do século XX. Né? Quando a gente fala de poder mundial, hoje, no início do século XXI, a gente pensa em Estados Unidos. Então só para fazer uma analogia. A Inglaterra tinha, no início do século XX, o papel que os Estados Unidos têm hoje no mundo. Basicamente é a mesma referência. Né? Uma grande potência, né, que tinha ali um poder não somente econômico, político e militar, a mais que outras potências. No entanto, a Inglaterra, naquela época, ela vinha, né, vamos dizer assim, sendo ameaçada do ponto de vista da hegemonia do poder mundial por uma potência emergente. Parece um pouco história contemporânea isso, só muda os personagens. A novela é a mesma. A Alemanha. Então, a Alemanha que tinha se formado como país unificado no final do século XIX, mas que tinha se construído já, mesmo nesse processo de unificação, com uma potência militarizada e expansionista. E vejam bem, se a gente tivesse que analisar o gráfico do crescimento econômico da Inglaterra e da Alemanha no final do século XIX ou começo do século XX, é como se a Inglaterra estivesse crescendo, porém, com uma constância relativa, enquanto que a Alemanha vinha crescendo com muito mais velocidade no mesmo tempo. Quer dizer, a Alemanha prometia superar a Inglaterra do ponto de vista do poder mundial, da supremacia do poder mundial. E daí? E daí o que importa isso para eu entender isso? Né? Importa entender as trocas entre os países com relação a quem mais vai influenciar no mundo. Bom, o fato é, esses dois países tendo ali um papel principal no jogo político, né, o jogo do poder mundial no início do século XX, essas duas potências vão fazer alianças. Então a Inglaterra vai se aliar a dois países vizinhos da Alemanha, França de um lado, a Rússia do outro, pensando já justamente num processo de segurar, vamos dizer assim, o crescimento ou expansão territorial da Alemanha, e a Alemanha vai criar um eixo vertical no centro da Europa. Então, fazendo aliança com, vamos dizer assim, uma prima de língua, que era a Áustria, e com a Itália, que havia ali uma construção, também uma reconstrução histórica por parte da Alemanha. A Alemanha que naquele momento estava vivendo o seu segundo império alemão, o segundo Reich, mas que ansiava por reconstruir o primeiro Reich. Aquilo que na aula de história você vai aprender
ligado lá ao período medieval como o Sacro Império Romano Germânico. Olha só, uma ligação entre Roma, né, domínio da Igreja, Itália, e o centro da Europa, área germânica, né, dos povos bárbaros. Vejam bem, a Alemanha tinha esse sonho grandioso de promover uma expansão no centro da Europa. E isso que assustava a Inglaterra, e também a França e outros países que estavam no jogo do poder. Então a Alemanha tinha um plano ambicioso, e a Inglaterra também queria segurar o seu domínio. Bom, deu no que deu. Essas duas potências, em determinado momento, entraram em choque, e nisso começa a Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial. Bom, para encurtar um pouco a história, Primeira Guerra, a Alemanha perde. E a Inglaterra ganhou? Mais ou menos também, porque saiu bastante prejudicada, né? Mas estava lá no grupo das vitoriosas, e vamos entender aqui uma inserção de um elemento novo. Quem vai dar, né, vamos dizer assim, aquela força no final da Primeira Guerra para a Inglaterra continuar sendo uma grande potência vitoriosa foi um país que naquela época, veja bem, não era uma potência mundial, era uma potência regional, um país emergente das Américas, do Novo Mundo, né? Tava começando a aparecer, Estados Unidos. Olha só, gente, para quem, né, tem dificuldade de ter visão histórica, Estados Unidos no início do século XX não era a maior potência do mundo, né? Era uma potência de uma região que não era o centro do mundo, das Américas, né? Tinha uma influência muito forte sobre a América Latina também, mas não tinha aquela influência que os países europeus tinham na época, né? Mas vai ser o jogador que vai chegar descansado, treinado, aquecido nos 5 minutos finais do segundo tempo para fazer o gol da vitória, né? Estados Unidos vai fazer a diferença na Primeira Guerra Mundial. Detalhe, lembra que a Rússia era uma aliada da Inglaterra? Justamente. Só que no meio da guerra, em 1917, a Rússia vai passar por um problema interno. Então, a Rússia, que tinha até aquele momento um governo monarquista e a favor da Inglaterra, vai passar por um processo de uma revolução socialista. Lembra aquela revolução que a gente falou do Marx? Então, a Rússia vai fazer. Então, um partido, né, um partido socialista, operário, russo, vai tomar o poder e a Rússia vai mudar de sistema de governo. Então, em 1917, a Rússia sai da guerra e faz a sua revolução socialista na Rússia. Dá para entender aqui o quadrinho, né? A gente está fazendo essa referência a 1917. Beleza. Bom, e daí? E daí então que a gente já começa a colocar alguns elementos novos nessa história dos países que vão ser potência para o século XX. O século XX começa aí, de fato, a partir da Primeira Guerra, né, tendo algumas diferenças do século XIX. A Inglaterra e a Alemanha, que eram superpotências, começam a ficar em segundo plano, começam a aparecer outros elementos novos aí. Bom, para simplificar, 1922, a tal da Rússia vai ganhar amigos. Então, outros países próximos à Rússia vão formar, juntos com ela, um bloco socialista. Então, um bloco vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Olha só, então começa aqui a aparecer um elemento novo. Estados Unidos começa a ganhar força, a participar mais da divisão do poder mundial, né? O bloco da União Soviética também começa a aparecer. E o detalhe, não é só uma disputa de poder daquela tradicional, agora envolve um elemento novo, que é uma nova ideologia contrária ao capitalismo, que começa a ganhar força no leste europeu e parte da Ásia. Veja bem, né? E no universo, que é o universo do período entre guerras. Bom, mas e daí? O que tem a ver isso, professor? Né? Vai logo para a geografia. Fazer o quê? A gente tem que tratar um pouquinho de história. Essa aula é assim mesmo. Depois a gente entra mais nas questões da geografia propriamente dita.
O fato é que nesse período entre guerras, não só a União Soviética está aparecendo, né, e alimentando o sonho da esquerda, das esquerdas de todo o mundo, grupos de esquerda por vários países pelo mundo, como para piorar a situação do capitalismo, em 29 rola uma crise lá nos Estados Unidos. A crise de 29, ou quebra da Bolsa de Nova York. Bom, e daí? E daí que então, com essa crise do sistema capitalista, o capitalismo começa a entrar numa fase, ou vamos dizer assim, passa a ter uma desconfiança. Ao mesmo tempo, as massas operárias do mundo, não só da União Soviética, mas de vários países, inclusive nos Estados Unidos, começam a ver o exemplo da União Soviética como positivo. Fala, olha só, tá dando certo o socialismo lá, vamos fazer também. Então o socialismo se torna uma opção. Mas e na Alemanha? A Alemanha não tinha perdido a Primeira Guerra? E como é que ficou a Alemanha? Né? A Alemanha vai viver um negócio que não é nenhum nem outro. Bom, só basta dizer que final da Primeira Guerra a Alemanha perdeu, e por ter perdido a guerra, a Alemanha foi culpada pela guerra, né, se tornou a culpada oficial e passou a pagar a conta da Primeira Guerra. Significa, portanto, que nesse período entre guerras, a Alemanha estava em crise econômica, profunda crise econômica. Bom, profunda crise econômica, sabe aquela história de acaba o dinheiro, acaba o amor? Então, é um momento que pode rolar um monte de confusão. E de fato, na Alemanha, aconteceu de surgir ali uma nova vertente ideológica. Algo que pegava, que resgatava o nacionalismo alemão, né, o germanismo, lá do período imperialista, e misturava com elementos do socialismo. Olha só, nacionalismo e socialismo. Nacionalismo e socialismo e língua alemã. Tenta criar uma sigla de partido para esse negócio. Nazi. Justamente, nazismo. Então, olha só o que vai acontecer. Na Alemanha, final dos anos 20, um partido vai surgir e começar a ganhar muita força. Nos votos, hein, gente? A Alemanha vivia uma república e a maioria da população vai votar nesse partido. No Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O que esse partido prometia? Prometia tirar a Alemanha do buraco, né? E de fato, esse partido começa a ganhar força, demonstrando que tipo de caráter político? Da chamada extrema-direita, um radicalismo de direita, de cunho nacionalista muito forte, a ideia de resgatar o grande sentimento da grande nação alemã, o arianismo, a ideia da valorização dos povos brancos, arianos, germânicos, a ideia que era comum na época, não só na Alemanha, como em outros lugares, na Europa, a ideia da raça pura, branca. Bom, tudo isso vai estar ligado ao pensamento desse partido. A ideia de que era preciso fazer uma divisão da riqueza entre o povo alemão, né? E, portanto, para isso, era preciso higienizar a Alemanha de outras influências, por exemplo, também dos judeus. Bom, fato é, nesse momento, com o partido nazista, a Alemanha vai fazer uma virada. Nessa história, em 1933, assume o poder da Alemanha, né, o Führer, o Hitler, famoso, né, famoso pela sua oratória, um cara que conseguia encantar a maioria da população alemã que ouvia o que ele tinha a dizer, um cara incrível do ponto de vista, né, do seu poder político, né, e como mostrou a história, né, bastante complicado do ponto de vista da ética ou do humanismo. Pois é, mas o fato é que em 33 ele assume e em 38, 39 a Alemanha é novamente uma grande potência, né? Potência econômica, uma potência política e uma potência militar. E o que a Alemanha vai querer? Vai querer dar a revanche. Faz então puxa uma nova guerra mundial. Começa a Segunda Guerra. E só para a gente entender o que está acontecendo na Segunda Guerra, você tem a Alemanha de um lado, né, puxando uma briga com todo mundo ali. Todo mundo quem? Menos a União Soviética. Então, quem são os principais inimigos da Alemanha naquele momento? Inglaterra e França, né? Países que ainda eram potências, ainda eram fortes, não eram como era no século XIX, mas eram potências significativas.
Mas a Alemanha, no começo da guerra, bate muito pesado em cima desses países, eles começam relativamente a perder, mas a Alemanha, em determinado momento, desliza num erro estratégico e passa por cima do território da União Soviética. Pronto, a União Soviética entra também para o jogo da Segunda Guerra contra a Alemanha. Bom, somado a tudo isso, em determinado momento aí da história, o Japão, lá na Ásia, que disputava território marítimo com os Estados Unidos, resolve atacar os Estados Unidos. E os Estados Unidos entram para a guerra também, contra o Japão e contra a Alemanha na Europa. Bom, esse é o final aí, caminho do fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse caminho do fim, surgem aí então duas novas grandes potências. Estados Unidos e União Soviética. Bom, olha só. Lembra que tinha Inglaterra, França, Alemanha, tinham vários países que disputavam o poder mundial antes da Segunda Guerra. Quando acaba a Segunda Guerra, qual é o cenário? O cenário é o seguinte: boa parte das batalhas foi no território francês, a França estava arrasada. Nas primeiras fases da Segunda Guerra, a Inglaterra teve que atuar com força para tentar conter o avanço da Alemanha. Portanto, a Inglaterra também estava esgotada. A Alemanha perdeu. Era uma grande potência, mas perdeu, Portanto, estava destruída também. Então, no fim das contas, das grandes potências que estavam no jogo do poder mundial, quem sobra forte pós-Segunda Guerra vai ser Estados Unidos e União Soviética, E esses dois vão passar, então, a ter que disputar a influência sobre o mundo. E não é só uma influência política ou econômica como antes, mas agora também é uma questão ideológica. Um defende um modelo socioeconômico e político e outro defende outro modelo. Estados Unidos defende o capitalismo e a União Soviética defende o socialismo. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre essa história então. Bom, gente, como a gente estava dizendo a respeito da Guerra Fria é um fenômeno que vai acontecer justamente pós-Segunda Guerra Mundial e que é resultado das potências que vão sobrar com força no final da Segunda Guerra. Então, do grupo de aliados que venceu a Alemanha, estavam lá como aliados até o final da Segunda Guerra, Estados Unidos, União Soviética e a Inglaterra e a França. Porém, a França vai ter sofrido com a guerra, a Inglaterra vai estar mais enfraquecida, Estados Unidos e União Soviética vão se colocar como as grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial. E a questão agora era dividir o mundo, dividir os territórios, as áreas de influência do mundo entre essas duas potências, e não só do ponto de vista do controle dessas potências sobre outros países, mas também da disseminação... corta. Vai, tudo de novo. Mas também da disseminação... Bom, gente, então, como a gente estava dizendo, acaba a Segunda Guerra Mundial e sobram duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que até o final da Segunda Guerra eram aliadas contra a Alemanha, porém, na hora que a Alemanha se torna derrotada, essas potências agora que vão disputar o controle do mundo. E aí uma pergunta que eu fiz lá atrás também, mas professor, isso parece história, não parece geografia. Onde que entra a geografia nessa história toda? A geografia entra no fato de que a briga pelo poder mundial vai, com certeza, se colocar numa briga sobre territórios, sobre domínios geográficos, sobre a superfície da Terra. A gente está falando de duas potências que, do ponto de vista político, militar, econômico, vão se fazer presentes sobre outras grandes nações. Então, a questão da geografia aí é uma geografia de cunho geopolítico. E a geopolítica é justamente isso. É uma parte da geografia que associa as relações de poder com o domínio do espaço, como essas duas grandes nações vão fazer. Bom, Estados Unidos vai representar aí um grande polo do sistema capitalista global. E a União Soviética um polo
do sistema socialista que agora passa a existir. Bom, o fato é, nós temos então dois grandes polos. Não é que não existam outros países capitalistas ou outros socialistas, mas você tem dois polos. E por isso mesmo, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente fala de um mundo bipolar, um mundo com dois polos. Bom, gente, sobre Guerra Fria, existem vários tópicos que a gente vai ter que discutir, né? A questão da corrida armamentista, a questão da influência desses países sobre a América Latina, sobre a Ásia, sobre a África, mas tudo isso vai vir nas próximas aulas. Então a gente encerra por aqui hoje. Um abraço!